dos hormônios da tireoide, né? Eu falei que os hormônios da tireoide, eles funcionam como se fosse um grande maestro, né? Eles comandam o ritmo de funcionamento do nosso corpo. Então, eu vou trazer aqui alguns conceitos para a gente entender essa produção de hormônios. E eu vou falar um pouquinho em relação ao que você precisa comer, que suplementos que deve usar. Vou falar sobre tudo isso aqui nessa aula, tá? A gente vai falar, Vanusa, já sobre os sintomas, tá? Deixa eu falar um pouquinho primeiro dessa parte inicial de fisiologia e anatomia, e eu já vou responder a sua pergunta, tá bom, minha querida? Tem uma pergunta aqui, depois eu mostro para vocês, tá bom, amores? Então, vamos falar um pouquinho da produção dos hormônios, né? Então, a tireoide, ela fabrica, basicamente, dois tipos de hormônio, o T4 e o T3, tá? O nome técnico para os curiosos o T4 é a tiroxina, e o T3 é a triodotironina, tá? E 93% da produção de tireoide é de T4, só 7% é de T3. E eu já vou explicar por quê. Inclusive, quem viu o vídeo sobre T3 que eu coloquei algumas semanas atrás, já deve até saber essa resposta, né? Tanto o T4 quanto o T3, eles têm efeitos semelhantes, tá? Eles vão diferir, eles são diferentes em relação tanto com a rapidez da sua ação, quanto com a intensidade, sendo que o T3, ele é mais potente, cerca de 4 vezes que o T4. Porém, ele tem uma concentração menor, porque a gente já viu que a tireoide produz basicamente o T4, quando a gente vai avaliar no sangue, e ele tem uma meia-vida muito curta, e eu vou explicar para quem não é da área da saúde o que é isso. O T3, ele se degrada rapidamente, enquanto que o T4 dura mais. Por isso que a tireoide produz o T4, mais do que o T3. E a gente vai entender já por que isso acontece também, tá? Então, se o T3 é mais potente, né? Se ele age mais rápido, por que então que a tireoide não produz só o T3? Por que ela produz o T4? Então, vamos retomar aqui o conceito que eu falei para vocês no vídeo do T3, tá? Então, a tireoide, na verdade, ela manda para o corpo o T4, que ele é como se fosse um pré-hormônio, né? O T4, ele serve para que as células utilizem a quantidade necessária, transformando esse T4 em T3. Então, nesses tecidos periféricos, ou seja, nas células de todas as partes do corpo, tá? Elas captam esse T4 e quando elas estão precisando de hormônio de tireoide, elas transformam ele em T3. Quando elas não estão precisando, elas transformam ele em T3 reverso. De forma que cada célula do corpo, cada órgão, cada parte do nosso corpo é capaz de regular o quanto que está precisando e o quanto que vai usar, certo? E aí, esse mecanismo de controle é um mecanismo muito interessante que a tireoide encontrou, né, e que o corpo encontrou de não se intoxicar com o hormônio de tireoide. Porque se a tireoide produzisse só T3, o corpo não ia conseguir se regular. E aí podia dar problemas. Então, esse mecanismo ele é importante para que cada tecido controle o quanto de hormônio está precisando. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo só falando sobre o T3, tá bom, meus amores?